Vamos começar mais um dia de ensinamento bíblico para tentar corrigir algumas ideias, alguns pensamentos. E é sempre bom, eu gosto de colocar nos ensinamentos as coisas que eu aprendi sobre a Bíblia, tá? Primeiramente, gostaria de dizer que há uma só fé e um só Espírito, ou seja, esse Espírito Santo, ele testifica no coração dos cristãos tudo que é ministrado, de forma que se eu ministrar algo aqui no Brasil, a pessoa em outro país que seja cristão, que crê na mesma Bíblia, no mesmo Deus, no mesmo Senhor, ele vai compreender, né? Ele vai compreender o que está sendo ministrado e vai haver também uma aceitação, porque é uma só fé e um só Espírito. As bagunças que surgem são no quesito disso, são a respeito disso, que alguma ministração não está se encaixando com os perfis bíblicos, né? Esses dias a gente entrou num debate, eu converso com todas as pessoas, eu falo de política, eu converso com ateu. O meu objetivo não é, meu objetivo não é ter muitos ouvintes ou ter muitas curtidas na internet para ganhar dinheiro, né? Meu objetivo não é esse, né? O meu objetivo é realmente falar da fé, que é aquilo que eu gosto, que é aquilo que eu tenho um dom e é aquilo que me importa falar. Então a gente entrou no debate e eu fiquei impressionado como que as pessoas começam a tentar dizer que Deus é ruim. Tem gente que diz que Deus ele é tudo que existe, até a maldade foi uma criação de Deus. Vamos ser sensatos naquilo que a gente raciocina, tá? A maldade existe e o culpado é Deus? Indiretamente sim. Só que a gente precisa meditar num texto. A Bíblia diz que Deus é luz e não existe nele treva nenhuma. Não existe nele treva nenhuma, porque ele é luz. Ele não pode ter resquício de trevas. Então, como é isso? Como que Deus permitiu a maldade no mundo? Quando Deus fez tudo que você pode ver que Deus faz é bom. Todos os seres, Lúcifer não existe esse nome na Bíblia, mas esse ser que a gente, esse ser da maldade, que é citado como o nome de Satã, né, Satanás, esse ser, ele existe de fato, porque é esse ser que a gente tem que entender, que são os demônios que são expulsos, né, por Jesus Cristo no Novo Testamento. Então vamos por parte. Quando todo ser, quando é feito por Deus, ele é feito bom. Mas ele se transtornou, se transformou no pai da mentira. Como Adão é pai dos seres humanos, de toda a raça humana, né? De um só fez toda a raça humana, diz a Bíblia, e diz que Eva é mãe de todos os viventes, menos de Adão, lógico, que ela foi tirada da costela dele. Então, o diabo ele é o pai, ele é o que dá origem à mentira, não Deus. Então Deus continua sendo luz, ele continua não tendo trevas nenhuma nele, senão ele não seria Deus, senão ele não seria justo. Aí é impressionante como o povo consegue ficar sensível com a situação dos egípcios, né? Quando o castigo chegou ao ponto deles perderem os filhos primogênitos. Nós sabemos que numa guerra, pô, se um presidente arrumar uma treta contra o país, todo o país vai sofrer, né, as consequências. E exatamente o representante da nação egípcia, né, ele trouxe sofrimento para o seu povo, acreditando nos deuses dele. Uma passagem que fala que Deus endureceu o coração de Faraó. A que ponto começou a endurecer o coração de Faraó? Em qual momento? Será que Deus não quis permitir o arrependimento? Quando Jesus fala assim, que se os milagres que foram feitos diante do povo de Israel fossem feitos em Sodoma e Gomorra, eles creriam. Então, para Deus não há impossibilidades. Simplesmente, ele poderia mudar uma história, mas ele decide não mudar e ponto. Como na questão dos povos bárbaros, que Jonas, perdão, que Jonas não queria ir até os povos bárbaros porque sabia que Deus ia conceder a eles, aquelas pessoas maldosas, né, conceder-lhes o arrependimento. E depois Deus, conversando com Jonas, explica que aqueles homens estavam na completa ignorância. Eles não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda, eles estavam em completa ignorância.
Então Deus foi lá e trouxe aqueles povos bárbaros que podemos comparar a maldade deles com a de Sodoma e Gomorra. Então, foram 400 anos de escravidão dos hebreus. Em 400 anos, houve coisas piores do que se Deus mandasse 500 pragas para o Egito, não seria tão pior quanto 4 séculos de escravidão. A ponto até de Moisés quase ser morto quando era criança. Pô, eles viram simplesmente que o povo hebreu estava crescendo, estava maior, né? Estava em maior número, e ficaram com medo e começaram a matar o povo, tá? Então, foram 400 anos. Como que Deus entra? Ele entra com justiça. Você imagina você sequestrado durante 400 anos. Vamos supor que você vivesse mais tempo, 1000 anos. Se você tivesse 400 anos escravo. E ali a polícia chegasse e fizesse um cerco e aquelas pessoas, aqueles bandidos que estivessem cercando você, se recusassem a te libertar. A polícia ia intervir com força, ia ter dores ali, ia ter sofrimento, ia ter morte, e ia libertar você. A polícia, as autoridades são o ministro vingador de Deus. Ou seja, a justiça teria que ser aplicada porque já está acontecendo uma injustiça. E o que aconteceu com o povo hebreu? Que Deus queria tirar aquele povo cativo. Ele veio em favor daqueles que não tinham poder para fazer isso, tá? Então Deus vem, usa Moisés, faz Moisés toda aquela história nascer no palácio e tal. Agora, se as pessoas não acreditam nessa história, é fato. É engraçado que elas não acreditam na história quando não é conveniente, mas quando é conveniente, eles vão dizer: mas por que isso é assim? Mas por que aquilo é assim? Então só usa os trechos da Bíblia contra nós quando é conveniente. Mas nós cristãos não, nós cremos em toda a Bíblia. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda ela é a palavra de Deus. Então, foram 400 anos de escravidão que Moisés foi lá para conversar e falar de Deus, né? Então ali você tem várias pragas e algumas pragas daquelas era uma luta entre Deus e aquela entidade, né? Aquele Deus que se titulava ali, e Deus foi se mostrando superior aos deuses deles, tá? Eu não sei se o objetivo de Deus real era que no final os primogênitos deles fossem mortos. Eu não acredito nessa hipótese. Eu acredito que Deus deu as oportunidades e sabia que ele não iria aceitar e determinou não ajudar nesse processo, tá? Porque ele deixou a responsabilidade sobre a vida do faraó. Então, pô, foram 10 pragas. Deus poderia chegar lá: eu sou o Deus, pronto, e acabou, e se você não libertar hoje mesmo, te dizimo e acabo com tudo. Mas por que que Deus teve toda aquela tolerância? Por que que Deus teve todo aquele trabalho? Moisés toda hora tinha que ir lá: olha, vai vir as rãs, vai vir a praga assim, vai vir a praga aquilo, vai vir uma praga assim, mostrando que Deus, dando oportunidades, né? Quando Caim ia matar Abel, não era vontade real de Deus, porque existe a vontade real e a vontade permissiva e o direito de livre escolha, não vou nem dizer arbítrio, de livre escolha do seu caminho. Então Caim e Abel tinham os direitos de livre escolha do seu caminho. Tanto é que Caim decide matar Abel, mas antes Deus vai lá falar com Caim: o seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Ou seja, Deus está nos instruindo que tudo que ele faz parece que tem uma vontade, sabe? Tem uma vontade própria de obedecê-lo ou não. E quando a gente morrer, talvez tenhamos regras lá no céu também que a gente vai precisar cumprir. Aí vamos para os anjos lá, quando tudo tem início, né? Quando Satanás é feito como um ser angelical, aparentemente feito de uma forma boa, porque Deus, não havendo treva nele, ele não vai criar trevas, ele vai criar luz, ele vai criar coisas boas. E aquela coisa boa se torna o pai da mentira. E Deus poderia interferir nisso? Poderia, mas não interferiu. Então o que que a gente extrai de Deus? Que temos livre escolha. Se uma pessoa hoje determinar tirar a própria vida, como que vai ser? Ela determinou sobre aquilo. Se a pessoa hoje determinar fazer algo, ela tem o direito de fazer ou não. Cabe a ela determinar o seu caminho, né? Eu sempre falo assim: como que fica a história?
Eu estava numa live com ateus e uma pessoa que era ateu, ela disse que uma pessoa se sente perturbada quando ela pensa que ela não vai mais existir, porque na crença dela a morte leva ao fim todas as coisas. E eu falei, cara, isso não tem fundamento, gente. Porque você viveu nessa vida, você amou pessoas, você teve pessoas que, pô, que imagina, tem até um filme que um cara tá com câncer, e eu acho que é em algum lugar especial, em algum lugar, um negócio assim. O cara tá com câncer e a mulher dele já tinha fugido há muitos anos e ficou só ele e a criança. E ali ele com câncer morrendo e ele tinha que arrumar uma pessoa para adotar essa criança, um lar adotivo. Só que todo lar adotivo que ele vai, ele sempre vê pessoas que não vão cuidar bem do filho dele. Por quê? Porque são pessoas alienadas, pessoas perturbadas nas próprias vidas. Então ele tinha que achar, mas ele não conseguia achar ninguém que tivesse a altura de um cuidado e ele começa a se aborrecer com essa situação porque ele já estava morrendo até que ele encontra uma mulher, né, que quando era jovem acho que foi obrigada a abortar e se sentia muito triste, né, por não conseguir mais ter filho e tal. E essa mulher acaba sendo a mãe adotiva, o lar adotivo, e o cara pode descansar em paz. Aí você vê um cara que era ateu, que não tinha esperança, né? Mas ele fala, eu vou estar sempre com você. O filho pergunta a ele, através de um besouro que morre, o filho pergunta, ué, como é que é isso? Por que ele morreu? Sabe? Aí o pai tem que ensinar, fala, eu vou sair dessa casquinha, desse corpo, mas eu vou estar sempre com você no sol que te aquece. Quer dizer, ele tentou passar uma sensibilidade, uma coisa de que a morte, eu vou deixar de existir aqui, mas eu vou existir dentro de você. Olha, tipo assim, é uma visão bacana de se transmitir para dar algum tipo de consolo. Mas na visão do ateísmo, você praticamente deixa de existir mesmo. Você só existe como lembrança. E na visão cristã, não, eu sempre falo que se não existir vida eterna, ou Deus é injusto, né? Ou ele não existe. Como eu sei que ele existe, ele não pode ser injusto. Porque também, como é que eu vou confiar que não existe vida eterna? Eu lembro de uma fala do, como é que é o nome dele? Chico Anísio. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho pena, tenho medo de não ver mais os meus netos. Ou seja, cara, quando chegar no final dos seus dias, se estiver velho, se você não tiver esperança de vida eterna, isso vai frustrar você. Porque era melhor não ter nascido, não ter vivido, do que você nasceu do nada, viveu e depois se tornou nada de novo. Não tem, cara, não tem cabimento isso. Então Jesus veio tirar esse pavor da morte de dentro da nossa ideia, né? Ele veio gerar, porque há uma profecia bíblica que diz Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Pois está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Então, quando você vê assim, pessoa, onde está Deus? Explique Deus. Deus não escolheu ser explicado dessa forma como vocês imaginam. Deus, ele se auto-explica em Jesus Cristo no momento dele, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai não conceder, se o Pai não o trouxer, pois está escrito na profecia, nos profetas, livros proféticos, e serão todos ensinados por Deus. Ou seja, Deus vai escrever no coração do homem a sua existência. Por isso que o cristão, ele não precisa ficar perturbado. Por quê? Eu não vejo Jesus, eu não vejo Deus, eu não vejo demônio, eu não vejo Espírito Santo. Eu apenas acredito que eles estão ali porque Deus gerou isso dentro da gente. Não foi por nossos méritos ou porque a gente era bonzinho. Não, chegou um momento em que Deus se revelou. Ele se revelou ao seu coração e ele, por ser Deus, ele escreveu-se dentro da sua ideia, dentro do seu coração. E ali aí a pessoa fala assim, não, mas vocês cristãos, vocês precisam ler mais a Bíblia, vocês precisam de toda essa teologia, dessa bagagem. Não, Jesus é um filho de Deus, que também é um Deus, né? Que é Deus Filho, isso é expresso na Bíblia.
e eles negam a Jesus como Deus, mas Jesus é. Eles, antes de Abraão existir, eu sou. Tá? Ele sempre falou: o Pai que está no céu é maior do que eu. Mas ele fala: antes de Abraão existir, eu sou. Ele na terra falar uma coisa dessa é um absurdo. Porque não tem nem 40 anos, os fariseus dizendo: você diz que viu Abraão? Você diz que viu Abraão? Ele: não, não vi, não. Antes dele existir, eu sou. Eu já existia. Então, são falas bíblicas que aí o cara vai falar: não, mas você tem que pegar o livro, porque esse livro não é inspirado, que não sei o quê. Que aí inventa um monte de desculpa. Eu só posso crer no Jesus que me revelou a sua presença. Eu só posso crer naquilo que está na Escritura. Eu creio em toda a Escritura. Então, é, as pessoas eu não vejo Deus, eu não vejo Jesus, eu não vejo os demônios. Como é que eu consigo crer nisso? Porque se eu for ver pelo lado natural, é uma coisa louca. Você crê naquilo que você não vê. Você crê naquilo que não é provado, comprovado. Porque Deus não fez questão de se comprovar para a humanidade. Ainda que a humanidade olha coisas sobrenaturais em cima da cabeça dela, Sol, Lua, um monte de fórmulas que o homem vai descobrindo de pressão atmosférica, de teoria da relatividade, um monte de fórmula, um monte de coisas, né, as matemáticas da vida, os cálculos invisíveis da matéria, e as pessoas não conseguem enxergar Deus ali, porque o coração, Satanás cegou a mente dos incrédulos para que não enxergue a luz que há em Cristo. Toda vez que você tentar incutir a luz no mundo espiritual, o mal vem sobre a mente do incrédulo, não permite. Por isso que Jesus fala que chama ele de valente, sobrevindo o mais valente que ele vence-o. Então é uma luta entre o bem e o mal, né, que está ocorrendo, que essas pessoas não fazem ideia. Tá? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, que é lá em Colossenses 1,13. Então, quando eu faço citações, eu não tiro algo da minha cabeça. Eu tiro algo da Bíblia, da revelação bíblica. Aí vamos lá para o Jardim do Éden. Deus fez Adão e Eva. Eu acredito que eram eternos no momento de sua existência ali, mas algumas pessoas dizem: não, mas ali havia também o fruto da vida eterna, né? O fruto da vida. Mas só que aquele fruto era da vida eterna, eles não entendem. É, Adão e Eva eram eternos? Eu não sei. Mas eu só sei que naquela época um homem vivia mais de 900 anos, né? Depois de Adão ali você vê que um homem, a idade depois foi reduzida para 120 anos. Se eles não vivessem tantos anos, a idade não precisaria ser reduzida. Então, o que que acontece? Quando Adão come do fruto, e Deus coloca um anjo, né, ali para guardar a árvore da vida eterna. Então, para não deixar ele a voltar, isso está bem expresso no texto, para ele não comer da árvore da vida eterna, que não era momento para aquilo, né? Não era momento, ou seja, já existia um plano de eternidade ali, de qualquer forma, e não permitiu por quê? Porque ele em pecado ele não poderia ser eterno mais. Então, quem esculhambou a própria vida foi a criatura e não o Criador, gente. Foi a criatura que se esculhambou. Ah, mas porque Deus poderia não botar aquele fruto? Sim, eu também concordo com vocês. Eu não queria que Deus colocasse aquele fruto. Mas o que que é o vaso falar pro olheiro? Pô, não me faz assim. Como Paulo diz, a loucura de Deus é mais sábia que o homem. O propósito de Deus, ele não nos dá satisfação. Eu só sei que toda vez que um homem tentou buscar a satisfação de Deus, quebrou a cara. Esses dias o cara veio com a Torá, olha, impressionante. Ele falando da Torá, que a Torá é o Pentateuco, é os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E ele falando, 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 impressionante como aquilo que Jesus falou lá atrás serviu naquele momento. E eu falei para ele: vem cá, você crê na eternidade? Não, não acredito na eternidade. Eu falo: mas poxa, os saduceus, na época de Jesus, estavam discutindo com os fariseus acerca da vida eterna. E Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo aí? Aí eles estavam dizendo que a eternidade não existia, a vida eterna não existia, e os fariseus dizendo que existia. Tá? E aí Jesus fala assim, aí Jesus para ouvir a história deles. Eles falam: Senhor, veio uma mulher, desposou 7 maridos, um negócio assim.
E veio o primeiro marido, desposou ela, não teve filho. Depois o segundo, que era o irmão, assumiu, né, o mesmo. Porque naquela época, quando você não tinha filhos, o seu irmão era obrigado a assumir a tua esposa, se ele é solteiro, né? Para poder dar continuação à linhagem, tá? Continuação à linhagem. Então tinha aí essa questão desse costume. E veio o primeiro, veio o segundo, não teve filho, o terceiro, até o sétimo, e não tiveram filho. Quando chegar no céu, de quem é a esposa? Porque os sete desposaram ela. E Jesus fala: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, porque no céu não se casam nem se dão em casamento, serão como os anjos. Serão como os anjos. Não seremos anjos, mas seremos como os anjos. Talvez com a estrutura espiritual, o corpo glorioso que a gente vai receber, a coroa da vida, vai nos dar uma diferenciação, né, dos anjos, porque vamos ser cordeiros com Cristo da promessa. Mas o corpo glorioso, que faz o homem ter contato com Deus, deve ser semelhante às características de um corpo angelical, ou até igual. Tá? Já pensou que se os anjos tivessem sido seres humanos? É, mas eu acho que os anjos não foram isso, eles foram criados anjos, tá? Foram criados assim. Mas eu não sei explicar totalmente isso. Então, aí Jesus faz uma pergunta para eles também. Como vocês não crê na vida eterna? Olha, Jesus respondeu a pergunta deles e deixou eles confusos. E só que respondeu numa questão no âmbito espiritual. Olha que coisa interessante. Aonde eles não acreditavam, né? Porque Jesus falou que no céu serão como os anjos. Então, eles não acreditavam no céu, na eternidade. Então, Jesus precisava de uma resposta dentro do livro deles. Porque eles não tinham culpa de não saber. E Jesus foi lá e revelou para eles: vocês dizem que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Como Deus pode ser Deus de morto? Se esses caras não existem, tipo assim, eles já morreram, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isso está lá no Pentateuco, na Torá, né? Pô, mas se eles não têm existência, Deus não pode ser mais o Deus dele. Deus não pode ser Deus de alguém que não existe. Então, se Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é que eles em outro plano estão vivos e Deus continua sendo o Deus deles. Exatamente essa resposta hoje, ela é a mesma resposta que um ateu um agnóstico, né, que é alguém que creia na Torá, que eu não sei, é tudo bagunçado. O ateu, o agnóstico parece até LGBTQIA+, é igual, é um monte de gente com determinadas religiões diferentes, que se você somar, você não consegue entender nada, né? Um crê de uma forma, outro crê no Chapolin Colorado, outro crê no Chapeuzinho Vermelho, a gente não entende nada. Então, a Bíblia, quando os caras falam, esse negócio de assim e tal, você precisa aprender. A Bíblia é um livro simples para pessoas simples. A Bíblia é um livro para praticidade, para praticarmos o bem. Ele não foi escrito para dar todo o conhecimento, ele foi escrito para dar conhecimento espiritual necessário. Ele foi escrito porque nós temos o Espírito da verdade. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ou seja, ele vai continuar a obra dentro da gente de forma que a gente vai desenvolvendo questões tão importantes, porque a gente começa na igreja com o ensinamento errado, as pessoas, porque quando você tem uma ideia de igreja, que você pensa, eu vou para a igreja, aí você olha aquela igreja bonita, você olha uma igreja que com banca de madeira e o outro é um banco aconchoado, você olha uma igreja quente, igual um inferno, e você tem uma igreja com ar-condicionado. Aí você vai para onde? Você vai para aquela igreja mais bonita. Só que você chega naquela igreja mais bonita, não tem Deus ali. Só tem petição de dinheiro. Imagina a condição do rebanho se não tivesse Bíblia, né? Pelo menos eles têm Bíblia, mas mesmo assim há uma bitolagem máxima, né? Porque ali há muita manipulação e o cristão precisa saber sair dessas manipulações. E o Espírito Santo, aos poucos, ele vai trabalhando e vai mostrando a verdade. E aquelas pessoas vão saindo para outras igrejas, para outros lugares. Algumas saem para o mundo, né? Porque não consegue ganhar força espiritual ali. Outras se encalacram em coisas que, você sabe, a religião ela pode trazer um prejuízo espiritual muito grande se você for mal instruído. Ela pode trazer prejuízo financeiro, processos, perturbações, de forma que você tem uma visão de que um Deus é ruim. E a pessoa, quando sai daquilo ali, parece que ela se livrou de um peso, porque não era a verdadeira presença de Deus.
Deus é sincero. Se alguém quer encontrar Deus, seja quem você for ateu, ele está na sinceridade. Se você é Deus, se revela. Porque ele era o Deus desconhecido lá da época de Paulo, do altar ao Deus desconhecido, quando chamaram um filósofo chamado Epimênides, né? E ali havia uma praga que acabou, dizimou com aquele povo, e o povo começou a fazer igual fizeram na Índia na época da Covid, começou a, a não aceitar mais os seus deuses, só que na Índia eles quebraram, jogaram os deuses no mar, né? Jogaram os deuses no rio lá fora. E ali os deuses deles não estavam ajudando eles, e ali chamam um filósofo que conhecia um Deus desconhecido, e ele disse, vamos clamar um Deus desconhecido, ao Deus desconhecido, porque vamos pensar que existe um Deus que vocês não conhecem, que seja mais poderoso que o de vocês. Eles começam a clamar o Deus desconhecido, e aquilo ali de propósito, né? O acontecimento é permitido por Deus, mas ele chega para socorrer também. E ali aquele povo começa a clamar e Deus cessa a praga. É por isso que tinha aquele altar ao Deus desconhecido que não tinha imagem, ninguém levava oferenda ali. E dizem que em cada pé dos outros deuses, né, que os deuses eles continuaram idolatrando, existia uma homenagem ao Deus desconhecido como reconhecimento de que ele era maior do que todos. Então Paulo chega naquela cidade, esse é o Deus desconhecido que eu prego a vocês. Isso é história dentro da filosofia, tá? A explicação está fora da Bíblia, o acontecimento está ali, citado, mas a história é extra-bíblica. Né? Ela está fora da Bíblia explicando por que que Paulo usa aquele argumento do Deus desconhecido. Né? Paulo que conhecia os filósofos e tal. Então, gente, o Paulo, falam muito da eloquência de Paulo, a inteligência de Paulo. Ah, não, que Deus. Olha, na Bíblia está escrito que Deus não chamou muitos de nobre nascimento. Muitos. São poucos de nobre nascimento. Isso está explícito. Você vai ver a maioria do cristianismo, a maioria dos que servem a Jesus são pessoas humildes, pobres, porque Deus ainda cumpre a sua palavra. Ele, graças te dou, Pai, que revelou essas coisas aos humildes. Jesus, quando veio, ele revelou as coisas aos humildes. E pelo contrário do que muitas pessoas pensam, Jesus não veio para ser um curandeiro. Simplesmente como ele estava aqui, as pessoas com fé nele extraíam poder e aquilo foi causando até atrapalhando o ministério, mas que Jesus aqui poderia dar o auxílio, ele foi fazendo a cura, ele foi ajudando aquelas pessoas, ele aproveitou aquela situação para dizer sobre fé, mas ele também estava cumprindo a profecia de Isaías, né? Diz lá ao João Batista, os cegos veem, os surdos ouvem, sabe? Ele vem cumprindo o cego vê e o surdo ouvir no âmbito físico, né, e espiritual. Eles passaram a ver as coisas espirituais e o cego de nascença também pôde ver. Ou seja, ele cumpriu uma profecia dupla, é matar dois coelhos com a cajadada só, né? Então, e Jesus, a tua fé te salvou, ele está ali libertando fisicamente, espiritualmente, a janela da fé. Eu sou a luz que vê o mundo. Ele é a luz que veio ao mundo e ilumina todo o homem. Foi isso que Jesus fez. E Jesus é a representação exata de Deus. Então, Jesus, sendo o Filho unigênito de Deus, ele fala: como você pede para ver o Pai? Você há tanto tempo estivesse comigo, porque não há diferença entre Jesus e Deus. A mesma característica de amor, de surgimento, eles sempre existiram por existir, nunca foram criados. Deus não criou Jesus, tá? Então Jesus é o Pai que está no céu maior do que eu. Pai, graças te dou porque revelaste essas coisas humildes. Ou seja, Jesus ele obedece ao Pai mesmo tendo poder para fazer as coisas. Ele não usa do seu poder sem a permissão de Deus. Às vezes ele sabia que podia fazer algo porque ele sabia que era o mesmo pensamento de Deus e ele sabia que não precisava. Pai, eu rogo a ti, não tu precisa, não precisava eu rogar a ti. Mas, sabe, não precisava, porque Deus conhece a vontade dele, mas mesmo para que saibais, né? Para que o povo saiba que existe, que eu vim de ti, que existe, sabe? Ele está glorificando a Deus, ele está revelando o Pai à humanidade, mas não que ele precisasse pedir a Deus para fazer algo aqui. Ele é o Todo-Poderoso também, mas ele mesmo assim, para que saibais quem é que eu vim de ti, que eu estou em ti, sabe? São coisas impressionantes o ensinamento bíblico que às vezes é muito descartado. Naquela visão no Jardim do Éden, quando Adão come o fruto,
pode existir questões ali que a gente desconhece. Porque na narrativa, quando Deus fala com Adão que, que o dia que comesse certamente morreria, e Deus sempre vinha ao entardecer e vinha conversar com Adão. Nós não sabemos de que forma foi transmitido isso a Eva, se Eva estava ciente mesmo, tá? Se Adão falou para ela isso, ou se Adão guardou para si, ou se Adão de repente pode ter aconselhado ela, não, aquilo ali você não come, tá? Mas não deu tantos detalhes, ou pode ter falado para ela assim, ó, se você comer, vai morrer. Esse foi o que Deus diz. Eu não lembro se o texto relata esse tipo de coisa. Mas a princípio, a mulher ela foi feita para a glória do homem, tá? O homem para a glória de Deus. A mulher só existe no plano material terreno aqui. Então ela foi feita para a glória do homem. Ela foi tirada do homem, da costela de Adão. Então Deus que é varão, né? De guerra, varão, um ser que é homem, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vem falar com Adão e tal, e acontece toda essa história. Havia o fruto ali que não deveriam nem passar perto, tá? E ali ela come. Agora, imagina, você tem uma mulher que você ama, ela foi feita de você. Ó, se você ama a tua mulher que nem foi feita da tua costela, você imagina qual é o tamanho do amor e também da beleza, né, de Eva, que foi tirada daquela mulher perfeita, feita pelas mãos de Deus. Que a mulher perfeita vem de Deus, né? Aí ela foi te dada. O amor que Adão tinha talvez fez ele comer do fruto. A acusação, a mulher que tu me deste, ela vem depois que o fruto é comido. Ou seja, depois que o engano entra nele. Talvez ele jamais teria essa declaração, se fosse em outro contexto, na questão de que ele estaria assim. Porque eles andavam nus e não se envergonhavam. Eles não tinham essa noção. Não, não que eles eram burros, não que Adão nomeou os animais, eles tinham inteligência, tinham capacidades, só que na mente eles eram inocentes. Eu nem sei se relacionamento sexual eles poderiam ter tido no Éden, ainda que o relacionamento sexual não fosse pecado, tá? Mas os filhos deles só nascem depois do jardim. A gente não sabe quanto tempo eles viveram nesse jardim no Éden, né? A gente não sabe quantos anos, quantos séculos, quantos milênios, a gente não sabe quantos anos existiam quando eles viveram ali. Quanto tempo levou para que aquela história do fruto acontecesse, tá? A gente não sabe se eles... o fruto da vida, é, o fruto era da vida eterna. Então, possivelmente, eles não estavam para comer daquele fruto no momento, tá? Não era o momento. Diz que isso tudo estava previsto antes da fundação do mundo, a morte de Cristo, toda essa questão já estava previsto. Não sei como explicar isso, mas dizem isso. Então, talvez Adão tenha comido por amor, que se ela vai morrer, eu também quero morrer junto, tá? Se ela cometeu o erro, pecou. Porque se Adão não comesse do fruto fosse para Deus e Deus não transformasse Eva em um ser que a partir daquele momento fosse envelhecer e morrer, o Adão ficaria como? Ele ficaria talvez eterno, ou talvez ele ia ficar sozinho, tá? Eu não se sabe como é que seria uma vida entre um que está contaminado pelo fruto e o outro que não. Um inocente e o outro sem inocência. Ia ser uma coisa estranha. Então a gente não entende essa questão. Não existiam outros seres no jardim, na criação, por quê? Exatamente por conta disso. Se Adão tivesse outra mulher, ela não teria culpa do pecado de Eva e ela seria o que? Ela não seria imperfeita ou não seria mortal, tá? Exatamente o que embaraça é isso. Então o texto fala: Eva é mãe de todos os viventes e de um só fez toda a raça humana. Você pode ver que os nossos sangues são compatíveis, não tem nem, tem só alguns casos raros e mesmo assim existem esses casos raros repetidos, né? Como o efeito Bombaim, né, do sangue, o sangue dourado, que dá uma diferença, né? Mas mesmo assim não é um caso exclusivo, tem outros casos. O sangue dourado é o sangue mais raro do mundo, só apenas 40 pessoas no mundo todo têm. Então os doadores são as próprias pessoas que guardam sangue para poder ajudar as outras 39 pessoas. E o efeito Bombaim, que é um tipo de falso O, né? Algumas pessoas têm o falso zero, né? Que é um distúrbio que surge na Índia, da cidade de Bombaim,
E diz que na cidade de Bombaim, eu acho que de cada 20, lá são 250 milhões de habitantes, acho que 1% tem esse tipo de sanguíneo, tá? Esse distúrbio sanguíneo. Então tem muita coisa interessante. Fora isso, nossos sangues servem um para o outro, combinam-se, né? Talvez possa demonstrar isso que nós viemos de uma só natureza mesmo, de um só doador, o DNA de toda a humanidade estaria em um só homem, né? Que é Adão, porque a mulher foi feita dele, né? A mulher foi feita da costela dele. Questão de cor nós não sabemos. Isso aí pode ser desenvolvimento molecular durante o curso, mas a Bíblia não está interessada em se mostrar cientificamente. Você imagina se Jesus viesse num contexto em que os discípulos perguntassem: esses ossos de dinossauro aqui, e esses ossos desses seres estranhos aqui, né? Os Homo sapiens, os Homo erectus, os dinossauros. Isso é estranho. Jesus não veio nesse contexto para explicar. Não que a ciência a ciência tem muita importância, né? Mas o que eu entendo é que Deus decidiu se revelar aos humildes e por meio de Jesus Cristo, e não por coisas criadas, e não por muito conhecimento, tá? Porque muito conhecimento pode até atrapalhar você. Embola toda o meio de campo, trava, cola as placas, né? Cola as placas do ser humano. Então é isso, gente. Então, a narrativa bíblica, se for praticada pela humanidade, o amor, Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho do reino. Ele não disse: vai por todo mundo e prega para o homossexual, que ele não pode dizer assim. Ele não disse isso. O evangelho do reino é a anunciação do Messias, é a anunciação daquele que é o Filho de Deus, aquele que perdoa pecados, aquele que traz a vida eterna. Isso é o evangelho do reino. É aquele que deixa o seu nome como autoridade sobre doenças, sobre demônios, sobre tudo. É aquele que onde você estiver, se tiver fé, se você tiver fé, diga a essa montanha. É aquele que faz você acreditar, né? Quando você está lá desempregado, não, mas está escrito que Deus cuida das aves do céu que nem plantam nem semeiam e disse que nós valemos mais que as aves. Então, quando você aplica a sua. Descansa nessa palavra, ou descansa em uma palavra que esteja certamente bem pregada, né? Porque ela tem que estar certinha. Poxa, Deus falou que vai cuidar de mim, né? Porque eu tenho mais valor do que as aves que não plantam nem semeiam. Eu sou mais valioso que os animais. Então, porque eu sou um ser sei que existo. Eu sou um ser que tem sentimentos sobre a minha existência. Eu tenho responsabilidade com o filho, com a família. Então, quando você coloca isso no teu coração, você tem o que? Fé. E aí vem aquelas dúvidas, né? As dificuldades do momento. Mas quando você acredita em Deus, é impossível que não se extraia a virtude do céu. Porque Jesus falou: quem me tocou? Senhor, todos te tocam. Não, alguém me tocou porque de mim saiu o poder. É impossível você tocar a Deus com fé e não extrair poder. É impossível você tocar como a mulher fez. Não havia uma regra. Vocês percebem que não havia uma regra, não havia uma religião, não havia nada. O que havia era Deus honrando a maneira como aquela mulher aplicou a fé. Se eu tocar nele, esse homem. Então ela deve ter pensado assim: cara, esse homem é poderoso. Esse homem tem palavras de Deus. Esse homem é de Deus. E se eu tocar nele, sabendo que eu sei que ele é de Deus, vai extrair poder, eu vou ser curado. Quando ela tocou, imediatamente a fé fez com que o sangue parasse ali. Ela sentiu. Ela deve ter sentido, cara. Que ela deve ter sentido. Que quando ela sente que aconteceu um milagre, né? Poderia estar sangrando ali. Ela sentiu que travou. Pessoa acostumada com a doença, né? E ela sai de fininho. Mas ela sai sem a resposta. Ela só recebeu a cura ali. Ela precisava receber uma revelação. Em você, a tua fé te salvou. Ou seja, Jesus sabia que depois Jesus, quando ele percebe quem foi, opa, tá saindo de fininho, foi ela. Ele, quando ele fala quem me tocou, gente, eu acho que ele já sabia que era ela. Mas ele quis mostrar para os discípulos, cara, toda vez que Jesus está fazendo algo, ele está ensinando. O jovem que o demônio jogava na água e no fogo para o matar, né? Uma caixa de demônio forte que só sai com jejum e oração. Jesus pergunta para o pai do menino: desde quando acontece isso? Desde a infância.
desde a infância. Ou seja, Jesus já sabia. Jesus lá no poço, lá que tinham vários homens deitados lá esperando a cura, ele sabia que aquele homem estava há muito tempo assim. Ele foi lá e só curou aquele homem e deixou todo mundo enfermo lá. Porque se ele cura todo mundo ia ser uma bagunça, sabe? Ele podia ter curado todo mundo ali. Ele podia ter feito magnificamente coisas grandes, mas não era o plano. Aquilo poderia atrapalhar a missão. Ele que está trazendo fé, ele está trazendo uma coisa que vai viajar de geração em geração, que vai alcançar milhões de pessoas, tá? E aquela cura ali já poderia causar uma confusão no mundo, tá? Talvez depois os discípulos, com o nome de Jesus, com o poder do nome de Jesus, poderiam voltar lá e fazer, né? Fazer aquelas curas, talvez, tá? Mas, de qualquer forma, as pessoas que foram até Jesus, que demonstraram fé, e até aquelas que não demonstraram fé, como o filho da viúva, que ele viu o sofrimento dela e ele foi lá, entrou na história e ressuscitou aquele jovem, tá? E por se compadecer da dor. Então é um Jesus que cura por se compadecer da dor, ele muda a circunstância, tá? Ele, ele, ele pode entrar e interferir na história para o bem das pessoas, tá? Mas uma coisa que ele quer ensinar é sobre fé, é sobre confiar, é sobre seguir nesse caminho de fé, é sobre o respeito que nós devemos com a nossa vida ter para com Deus, a preocupação que nós devemos ter com o nosso pecado. E as pessoas do mundo, o ateu, essas pessoas, pensam, não, eu vou curtir minha vida. Não tem vida. Cara, como Paulo diz, cara, se não existe vida eterna, como estavam pregando na época, comamos, bebamos e amanhã morreremos. Somos os mais miseráveis que existe. Ele chega a dizer isso. Porque se não existe vida eterna, cara, por que que eu vou perder minha vida fazendo esse vídeo aqui? Por que que eu vou perder meu tempo falando para vocês de algo que não existe? Então eu perdi tempo de vida, o tempo que eu poderia estar curtindo, eu não poderia. Eu já fiz muitas pregações na minha vida. Eu acho que foi mais de umas 40 mil, 30 mil, sei lá quantas pregações já fiz na minha vida. Se for somar pessoas e internet, já fiz muita coisa. Imagina se eu pegar e somar todo esse tempo de vida que eu perdi se não existisse vida eterna, que eu perdi. Cara, eu sou o mais miserável que existe, porque enquanto eu estava fazendo isso, que seria uma coisa inútil caso não existisse vida eterna, as pessoas estavam felizes e se divertindo. Então é isso que Paulo está dizendo. E tem muita coisa boa na Bíblia.